Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula em Ética e Bioética em Enfermagem. Sugiro que vocês peguem caneta, caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Bem, começamos a falar na nossa aula agora a diferença entre a moral e a ética. A palavra moral vem do latim mores, que significa costume. Podemos escrever então que a moral são as normas de conduta de uma sociedade para permitir um equilíbrio entre os anseios individuais e os interesses da sociedade. Por isso, do termo conduta moral, que é a orientação para os atos segundo os valores descritos pela sociedade. A ética tem um significado muito próximo ao da moral. A ética vem do grego ethos, que também significa conduta, modo de agir, mas o que diferencia a moral da ética é o sentido etimológico, no qual a moral tem como propósito estabelecer um convívio social de acordo com o que é bem quisto pela sociedade. Já a ética é identificada como uma filosofia moral, onde se busca entender o sentido dos valores morais. A ética busca avaliar os princípios em seu individual, onde cada grupo possui os seus próprios valores, culturas e crenças. Ela constitui um sistema de argumentos dos quais os grupos ou as pessoas justifiquem suas ações. A configuração principal da ética é solucionar conflitos de interesse, baseado em argumentos universais. A ética tem seu impasse, pois o que é considerado ético para um grupo não é para o outro. A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade de cultura, história e natureza humana. Podemos dar dois exemplos muito básicos. No Brasil, por exemplo, é moral no ambiente público, nas praias, as mulheres estarem de biquíni. Já em países como no Oriente Médio, isso seria imoral. No Brasil, a poligamia é imoral. Já em outros países, é moral. Então, ela é cultural. É algo adquirido como herança, preservado pela comunidade. E podemos diferenciar ética e moral. Vamos lá? Ética é permanente, moral é temporal, cultural. Ética é princípio, moral deve ser vista de acordo com as condutas específicas. Ética, filosófica, moral, cultural. Ética, teoria, moral é prática. Ética é regra, moral é conduta da regra. Bem, falamos bem rápido, né, a diferença entre ética e moral, para que nós, né, já estejamos aí bem aquecidos para nós podermos já começar a falar do nosso código de ética, o nosso código de deontologia, o nosso código que foi atualizado, né? A resolução COFEN número 564/2017, o qual o anterior desse era o 311/2007. Bem, foi criado, né, foi criado e atualizado com o objetivo de orientar o comportamento ético dos profissionais de enfermagem. Na realidade, esta resolução representa o novo Código de Deontologia. E nele contém o que é dever e o que é obrigação dos profissionais de saúde. Podemos também afirmar que o Código de Ética ele reúne conjuntos de valores, de princípios que um bom profissional precisa ter. Entre eles, nós podemos falar da moralidade, que é tudo aquilo que a sociedade compreende como moral. Também cita autonomia, humanização para atender, para fazer nas ações, né, para acolher. Conhecimento científico, que nós sempre temos que buscar, pois a nossa profissão é embasada em conhecimento científico. Relações interpessoais, responsabilidade perante a nossa equipe, perante o cliente paciente, perante a sociedade. Esses conjuntos são essenciais e reúnem para que o profissional ele seja não somente um profissional, ele seja um excelente profissional. Bem, aqui nós temos aqui, né, na resolução do COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 5.905 de 12 de julho de 73 e pelo regimento da autarquia aprovado pela Resolução COFEN 421 de 15 de fevereiro de 2012.
E aqui nós temos os considerandos, né, que nos termos do inciso do artigo 8 da Lei 5.905, de 12 de 73, que compete ao COFEN elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo quando necessário. Considerando que o Código de Deontologia de Enfermagem deve se submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes, considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 48 e adotada pela Convenção em Genebra de 49, cujos postulados estão contidos no Código de Ética do Conselho Internacional das Enfermeiras de 53, que também foi revisado em 2012. Considerando a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos em 2005, considerando o Código de Deontologia de Enfermagem no Conselho Federal de Enfermagem de 76, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 93, reformulado em 2000 e 2007, que é o que eu citei, o 311/2007, as normas nacionais de pesquisa, resolução do Conselho Nacional de Saúde, revisadas pela Resolução 466/2012, e as normas internacionais sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Considerando a proposta da reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, consolidada na primeira Conferência Nacional de Ética de Enfermagem, ocorrida no período entre 7 a 9 de julho, em Brasília, realizado pelo Conselho Federal de Enfermagem, coordenada pela Comissão Nacional de Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, instituída a Portaria COFEN, no número 1351/2016. Você vê que essa nova atualização precisou termos uma conferência. E aqui nós temos, né, considerando, né, a Lei 11.340, né, a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Né, a Lei 10.216, que é a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Considerando a Lei 8080, de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Essa cai sempre, né, em concurso público. Considerando a sugestão apresentada na Assembleia Extraordinária do Presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o COFEN, considerando a deliberação do plenário do Conselho Federal de Enfermagem, resolve aprovar o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo desta resolução, para observância a respeito dos profissionais de enfermagem, que poderá ser consultado através do sítio da internet do COFEN. Então, realmente, né, eu chequei, né, ele está em pleno funcionamento, vocês podem adentrar, que lá estará o Código de Ética, Deontologia dos Profissionais de Enfermagem. Este código aplica-se aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Este código poderá ser alterado pelo Conselho Federal, por proposta de 2/3 dos conselheiros efetivos do Conselho Federal ou mediante a proposta de 2/3 dos conselhos regionais. Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada por conselhos regionais, sobre a coordenação geral do Conselho Federal de Enfermagem, em formato de conferência nacional, procedida de conferências regionais. A presente resolução entrará em vigor em bom, aí é quando ela entrou em vigor, né? Princípios fundamentais. A enfermagem é comprometida com a produção e gestão de cuidado prestados nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletivo. O profissional de enfermagem atua com autonomia em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico e científico, teórico e filosófico. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano, na sua integralidade, de acordo com os princípios éticos e da bioética. Participa integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa de políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantem a universalidade do acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O cuidado de enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e executadas pelos profissionais, né, na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. Bem, esse slide nós até passamos, se eu não me engano, na primeira aula, mas ele vem muito de encontro com o que nós iremos abordar neste momento. Capítulo 1 dos direitos. Os direitos nossos, os direitos dos profissionais. Artigo 1. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, segurança técnica, científica e ambiental. Autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios pressupostos legais, éticos dos direitos humanos. Bom, então é o meu direito, né, ter a minha liberdade, lógico, pautada, calcada nos códigos de ética, segurança técnica, científica e ambiental. Artigo 2. Exercer atividades em locais de trabalho livre de risco e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Sim, é o meu direito, né, trabalhar sem risco e sem dano. Artigo 3. Apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhorias de condições de assistência, trabalho e remuneração, observado aos parâmetros e limites da legislação vigente. Sim, eu tenho direito sim de participar de reivindicações, né, por melhor condições da assistência. Tenho esse direito, né, mas tem todo um trabalho que deve ser observado antes, né? Artigo 4. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. É nosso direito participar da prática profissional interdisciplinar, né? Nós temos esse direito, assim também como nós temos direito, como citou o artigo 3, de participarmos de movimentos de sindicatos, desde que, logicamente, né, seguindo todos os preceitos que a lei nos diz, né? O artigo 5. Associar-se a exercer cargos e participar de organizações de categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais. É um direito nosso, sim, de participar de cargos, né, organizacionais das organizações de fiscalização. O artigo 6. Aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos, éticos e políticos, socioeducativos, históricos e culturais, que dão sustentação à prática profissional. O artigo 7. Acesso às informações relacionadas à pessoa, família, coletividade necessárias ao exercício profissional. Artigo 8. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção do desagravo público, em decorrência de uma ofensa sofrida no exercício da profissão, do exercício profissional, o que atinja ao profissional. Bem, é de legítimo, né, se nós nos sentirmos ofendidos por um colega de trabalho, né, um profissional, mesmo sendo da nossa categoria ou outra da equipe multiprofissional, é um direito nosso, né, recorrermos aí à nossa defesa, né, até para que nós tenhamos essa moção, né, de nós entrarmos em contato, né, com o nosso conselho regional, para que também nós não soframos aí danos mais para frente. Se você se sentiu, né, ofendido, é direito sim, né, ao desagravo público, pegar e fazer aí, né, uma denúncia, ou mesmo na própria entidade hospitalar, tem o direito de se reportar aí à comissão de ética, para que lá, dentro dessa comissão, eles possam estar averiguando, montando ali um processo administrativo para poder averiguar se você se sentiu ofendido. Artigo 9. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o Código de Ética, a legislação do exercício profissional e as resoluções,
decisões e pareceres normativos emanados pelo Sistema Confem e Conselhos Regionais de Enfermagem. Sim, é um meu dever, é um direito meu recorrer ao Conselho Regional quando eu sentir que eu fui impedido de cumprir este código de ética, né, que é a minha cartilha. Artigo 10. Ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Artigo 11. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Sim, é um direito meu participar da comissão, né, poder colaborar, poder acrescentar, fazer parte desse trabalho. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional. Ou desrespeitar a legislação vigente. Ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente a sua decisão por escrito por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de suspender as atividades, porque isso não poderá de nenhuma maneira trazer dano, né, à vida, né, à saúde do paciente. Por isso que deve ser realmente aí feito com todo um cuidado. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Artigo 15. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indireta relacionada ao exercício profissional de enfermagem. É um direito, sim, né? Exercer cargos de direção. Por isso que é sempre importante nós buscarmos sempre o conhecimento científico, né? Nos preparando, estudando, para que nós possamos também crescer dentro das instituições. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sobre a sua responsabilidade do profissional. O artigo 17. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão respeitando a legislação. Artigo 18. Ter reconhecida a sua autoria ou participação em pesquisa. Se você fez parte, é direito ter o seu nome lá descrito. O artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência, divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Bem, nós estamos aqui, né, falando, né, dos artigos, são muitos, mas é importante que você, né, faça essa leitura, né? É importante conhecê-la. No artigo 20, anunciar a prestação de serviços para os quais detém habilidades. O artigo 21, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. É um direito meu me negar, né? Nós estamos ali cuidando do paciente, fazendo algum procedimento e alguém vem em filme e tira foto. Aí nesse momento é importante, na hora, imediatamente avisar o seu superior ou a segurança. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica e ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. O que não é de minha competência técnica, nós não podemos fazer, né? Existe aquela questão de eu fazer, né, algum procedimento, né, algo que não é da minha, alguma atividade que não é de minha competência, mas também existe uma equipe multiprofissional que sempre está precisando de auxílio, né? Mas realizar atividade não é permitido, tá? É um direito nosso nos recusar. É um direito seu de recusar-se a executar essa atividade. Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo de relação profissional ao usuário quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREM. Dos deveres. Nós vimos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Artigo 25. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Artigo 27. Conhecer e cumprir e fazer cumprir
o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O artigo 27, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Comunicar formalmente, o artigo 28, né, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da pessoa, da família, a nossa segurança, a segurança do paciente. Artigo 29. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam a recusa, demissão de cargo, função ou emprego, motivado necessidade profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Vão ser demitidos, né, por querer cumprir o seu dever, isso daí tem que ser comunicado. O artigo 30, cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações, intimações no conselho. Bom, se você for intimado a comparecer no Conselho Regional, né, vocês devem comparecer. Vocês também têm a obrigação, também tem o valor que todos que têm o seu Corém, né, têm que pagar. Então, também vocês podem, né, ser notificados, né, pelo não pagamento do Corém. Mas é importante, foi citado, foi convocado, tem que se apresentar no prazo estabelecido. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos em área física e institucional. E você está lá trabalhando no seu setor e de repente você, né, olha para o lado e vê a comissão do Corém, né, a equipe fiscalizadora que vai fiscalizar o seu ambiente de trabalho, fiscalizar a ambiência, o ambiente, todo o processo. E essa fiscalização é baseada no Código de Ética. Então é importante que a eles fazerem a pergunta a você, você responda fidedignas, né? Fidedigno, responda corretamente, sem medo, sem receio. É importante. Artigo 32. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Bem, se eu moro em São Paulo, eu tenho que estar com a minha inscrição aqui no Corém. 33, o artigo 33. Manter os dados cadastrais atualizados. O 34, manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao conselho. Realmente é importante, né? O artigo 35, a pôr o nome completo, nome social, ambos legíveis, número e categoria da inscrição do conselho regional, assinatura ou rúbrica nos documentos. Quando no exercício, bom, você está trabalhando, terminou sua anotação, você vai e carimba. Nesse carimbo precisa conter o seu nome, né, o seu nome completo, o número e a categoria qual você escreve, técnico de enfermagem, o número, técnico de enfermagem e o seu nome. Bem, mas aí eu esqueci o meu carimbo, então eu não trabalho? Trabalha, escreve o seu nome, legível, né, técnico de enfermagem, né, a sua profissão, sua categoria profissional e o número. É facultado o uso do carimbo com o nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura rúbrica do profissional. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação vigente. Artigo 36. Registrar no prontuário, em outros documentos, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Não pode rasurar o prontuário, não pode rasurar a anotação de enfermagem. Amanhã ou depois o paciente, né, se sentiu de alguma maneira que não foi atendido conforme deveria, ele pode ir lá entrar com uma ação e nessa ação, né, se cria aí uma interpelação judicial e você vai ser chamado. Quando você for chamado, você vai ver, vão perguntar assim, olha, foi você que cuidou desse paciente, né, em tal data? Você fez as medicações, fez mudança de decúbito, trocou o curativo conforme prescrição médica, prescrição do enfermeiro, né? Trocou o catéter periférico. Aí quando eles vão olhar, vão ver lá que está tudo rasurado. Bem, aí nós entramos numa questão complicada, porque não se sabe se foi um erro ortográfico ou se rasurou para poder, né, alterar. E aí nós teremos um grande problema. Então não rasurem, ok?
Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Sim, né? É um dever, né? Documentar formalmente as etapas, a minha anotação, a evolução do enfermeiro, a anotação do técnico. Artigo 38. Prestar informações escritas verbais completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Bom, é importante prestar informações completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência à segurança do meu paciente. Isso realmente é importante. Esclarecer a pessoa, família, coletividade, o respeito dos direitos, riscos, benefícios, intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Sim, pode haver intercorrências, isso tem que estar anotado para depois poder informar a família. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e a coletividade o respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Artigo 40. Orientar a pessoa e a família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências, né, decorrentes de exame e de outros procedimentos, respeitando o direito da recusa da pessoa ou de seu representante legal. Bem, nós temos que orientar sim, né? Vai preparar alguma medicação, se for num pronto-socorro, muito importante que ao preparar, por exemplo, uma medicação, você pega a ficha, né? Chama o cliente paciente, explica o que vai ser feito. É importante preparar essa medicação, né, a quebra das ampolas no protocolo correto à frente do paciente para que ele entenda para que serve essa medicação e como ela será preparada e aonde ela será administrada. É importante, né? E se o mesmo se recusar, é importante que vocês também expliquem, né? Que se ele se recusar, também ele poderá ter danos à sua saúde. Afinal, ele procurou, né, o nosocomio, um ambiente hospitalar, para poder se tratar. Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Quando nós falamos de qualquer natureza, não há discriminação. Cor, racial, etnia, religiosa, não existe. Não pode existir. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa, de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre autonomia, autonomamente, né, sua autonomia, né, suas vontades. O artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante, nós já falamos, né? Parágrafo único, respeitar. O artigo 43, respeitar o pudor e a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas suas situações de morte e pós-mortem. O paciente também, né, o cliente, ele pode estar lá no leito internado, mas ele precisa da sua privacidade ser respeitado, ele vai até o toalete, ele faz as suas necessidades de acordo com o seu tempo. Vai dar um banho de leito, precisa preparar o biombo, explicar ao paciente, ao cliente, né, como será feito o procedimento, que às vezes num quarto você tem 3, 4 pacientes, clientes. É importante que você explique, prepare o biombo, para que você preserve aí o pudor, né, a intimidade da pessoa. Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Bem, é meu direito, né, participar, como nós falamos, de qualquer movimento sindical. Mas também é meu dever garantir que as atividades, né, ao cuidado do paciente não pare. Então, às vezes quando ocorre isso, esses movimentos, urgência, emergência, né, o cuidado ele não para. Então, prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios. O processo de reivindicação pode estar acontecendo,
mas temos que dar continuidade, né, à nossa assistência de uma forma segura. Parágrafo único. Será respeitado o direito de greve. Nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantem uma assistência segura conforme a complexidade do paciente. Exatamente isso que nós estávamos falando. O artigo 45. Prestar assistência da enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Bem, nós temos aqui o artigo 46, né, que é recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, no qual não consta em assinatura, não consta a assinatura do profissional que prescreveu, tem que se recusar a fazer. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrições de enfermagem médica em caso da identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrado no prontuário. Às vezes nós não entendemos o que está escrito, né? Então é importante procurar o profissional, procurar o supervisor e, né, ter certeza daquilo que está escrito, porque pode ter um erro aí de ilegibilidade, enfim, né? É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento da prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência em relação conforme resolução vigente. Posicionar-se contra e denunciar os órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver riscos de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando proteção da pessoa, família e coletivo. Bem, nós iremos agora falar um pouco de negligência, imperícia e imprudência, que nós paramos ali no artigo no artigo 45. Desafios da profissão. Trabalhar na área da saúde, mais especificamente na área de enfermagem, exercer suas funções baseadas em códigos de ética relacionados a isso, o profissional deve estar constantemente atento em sua postura, sua comunicação, nos seus atos e, logicamente, na técnica que aplica no cuidado, assistência ao seu paciente. Muitas vezes na rotina do dia a dia, no corre-corre, na agitação, nos afazeres, sempre para ontem, e também, infelizmente, nos preparo e maturidade de alguns profissionais, alguns não se importam o quanto a ética é fundamental no exercício da profissão. Bem, nós vamos pegar aqui um ponto básico para podermos fazer, né, alguns comentários, porque realmente, né, nós precisamos ter essa postura, porque toda vez que nós vamos comentar o código de ética, ele é longo, ele é extenso, e às vezes a própria leitura é cansativa. Mas nós precisamos exercer as nossas funções, exercer as nossas atividades baseadas nesse código. Então é importante que você faça uma leitura, ou até vá ali naquele link lá que nós deixamos lá do COFEM, baixe, né, e leia, faça uma leitura, faça uma reflexão. Nós temos os direitos, os deveres, temos também as proibições. Isso tudo é relacionado com o que eu devo ou não devo fazer. Isso tudo está relacionado com os meus valores, né, com os meus conjuntos de princípios, os conjuntos de valores que eu tenho que possuir na minha bagagem. Eu tenho que seguir o meu código de ética. Muitas vezes, aí, seguindo aqui, né? Muitas vezes a gente está naquela rotina do dia a dia, no corre-corre, porque é corrido. Às vezes o dia, né, de um profissional numa clínica médica, numa emergência, numa urgência, num pronto-socorro, ela é corrida. E é tudo para ontem. Às vezes, né, muitos pacientes, né, o dia está muito cheio, está recebendo uma segunda-feira, por exemplo, né? O atendimento é gigantesco no hospital Porta Aberta, no pronto-socorro, numa UPA. Então é tudo muito corrido. Mas mesmo nesse momento nós temos que ter calma, fazer reflexão e praticar um trabalho com segurança, né? Independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que seguir, né, o nosso código de ética, para que não ocorra negligência, imperícia e imprudência. Nós iremos ver na próxima aula, meus alunos, sobre negligência, imperícia e imprudência. Depois nós teremos mais alguns artigos. E aí sim, nós iremos também falar de bioética e seus princípios. Nós discorremos um pouco aqui, como nós estávamos falando, discorremos um pouco aqui, né,
sobre a resolução do COFEN 564, né, que foi atualizada e que anterior a essa era o 311/2017. Falamos dos nossos direitos, dos nossos deveres, paramos ali no artigo 45, que fala justamente sobre negligência, imperícia e imprudência, a qual será o nosso tema da próxima aula. Ok? Quero desejar a vocês, né, bons estudos. Usem máscara, higienização nas mãos e evitem aglomeração. E até a próxima aula. Um grande abraço.